Nós tínhamos uma previdência social. A previdência social no Brasil é muito jovem. Aliás, no mundo, né? Se imaginar que a humanidade caminha desse jeito, como a gente está aqui, organizado, sentado e comunitariamente, caminha 10 mil anos ou mais, né? Desse jeito. E a previdência é uma coisa de 100 anos. No Brasil, a primeira lei assim mais encorpada sobre a previdência social foi a lei Eloy Chaves, que foi a caixa de pensão dos ferroviários, até a empresa de onde eu vim, né? Rede Ferroviária, eu me orgulho muito, né? E aí a Constituição só foi botada em prática em 91, quando entrou a Lei 8.213, que regulamentou a Constituição. E aí realmente os benefícios passaram a ser benefícios melhores. Sempre o benefício refletindo a tua contribuição. Se tu pagou pelo mínimo, se tu pagou por 2 mínimos, por 5 mínimos, refletia. Mas o problema é que antes da Constituição, às vezes as pessoas pagavam sobre 3 mínimos e aposentavam com 1. Entendeu? Então, essa Constituição e a Lei 8.213 foi o grande momento, o auge da Previdência, né? Só que o que aconteceu? Eu quero linkar com a reforma que foi feita pelo Bolsonaro aí em 2019. Ele praticamente voltou quase tudo aquele período antes da Constituição. Entendeu? A ponto assim de uma pessoa, por exemplo, às vezes receber um salário de 4 mil e tal, e se ele vier a falecer, a pensão por morte do dependente fica salário mínimo. Isso acontece. Um servidor público concursou e ganha lá talvez 8 mil reais, vindo a óbito, a pensão por morte dos seus dependentes fica 2.500, 3 mil reais. Então tanto que já começa a pipocar na justiça algumas decisões enfrentando a própria Constituição, dizendo o seguinte, olha, esses artigos da Constituição são inconstitucionais. Olha a que ponto a gente chega, né? De dizer que porque essa mudança que teve em 99, com a emenda constitucional 103, foram mudanças direto na Constituição, não estou falando de lei ordinária. Porque quando é uma lei ordinária é mais fácil para o judiciário enfrentar. Você pode dizer, essa lei aqui ela é ilegal, porque ela esbarra, né, num artigo da Constituição ou num princípio da Constituição. Mas a reforma foi tão ruim para as pessoas, agrediu tanto o direito das pessoas, tirou tanto direito, essa que é a verdade, que o próprio judiciário ficou desconfortável. E aí as pessoas começaram a recorrer ao judiciário, que é uma lei tão nova agora, de 2 anos, estão recorrendo, em muitos casos, e estão dizendo, olha, tem pontos dessa mudança na Constituição que são errados, que contrariam os princípios maiores da Constituição, ou seja, são coisas que colocaram na Constituição e que esbarrou em outros conceitos da própria Constituição. Que esbarrou em outros conceitos, sabe? E aí, por conta disso, já são poucas, né? Mas já começa a pipocar aí algumas decisões importantes nessa área. Mas eu acredito mesmo, como tu me pediu para situar isso no contexto político, né? Eu acho que a questão judiciária vai andar, e o problema de uma questão judiciária dessa é que, às vezes, para resolver, leva 10, 20 anos. Não resolve, tu entra com a ação ali, tu ganhou, o outro perdeu, aí o outro recorreu, o outro ganhou, o INSS recorreu, enfim, isso vai por um emaranhado, né, e que acaba, depois de 6, 7 anos, chega no STF. Quando chega no Supremo, que o Supremo vai dar a última palavra, tem um mecanismo que diz assim, quando vai julgar um assunto, que ele é um assunto que é de impacto geral na sociedade, o Supremo cria um tema para discutir o assunto, só que ele está com mais de 400 temas para julgar. Entendeu? E na prática, não julga um todo dia, às vezes leva um por mês e tal. Então, tem temas que estão lá aguardando para julgar, seja na área trabalhista, tributária, previdenciária, tarará. Tem temas que estão lá aguardando há 5, 10 anos para julgar. E teve temas que foram julgados recentemente, como a desaposentação, né, aí há uns 2 anos atrás. A desaposentação ficou rolando mais de 15 anos na justiça, para depois ainda ser perdida, né? Por que eu estou fazendo esse link? Porque nós vamos ter uma eleição esse ano importante, talvez uma das mais importantes da história do Brasil, né? Porque a gente está com um governo aí com um perfil de ultradireita, um governo
muito complicado, tanto para a área de direitos humanos, como a questão ambiental, como a questão dos direitos trabalhistas, que tem cortado muito o direito trabalhista. Esse que eu estou falando do direito previdenciário, que cortou muito, meteu a faca mesmo no direito das pessoas. Um governo que não tem conseguido apresentar um plano de construção, de crescimento, né, para o Brasil. Então é uma eleição importante. E um candidato é o próprio presidente, aí que quer ir para a reeleição, e tem outros candidatos, mas o outro candidato assim com mais visibilidade, que aparenta mais chance, é o Lula, né, o ex-presidente Lula, que eu vou votar nele, sem dúvida, né, vou apoiar. Mas ele tem dito, né, várias declarações importantes, né? Uma delas é sobre a reforma trabalhista. Ele disse, olha, eu vou mexer nela, eu quero arrumar o que fizeram, porque também na reforma trabalhista, porque essa previdenciária foi em 2019, mas em 2017 nós tivemos já uma reforma trabalhista profunda que tirou muito direito das pessoas. Não é a minha área, não sou especialista, né? Teria que trazer um colega advogado da área trabalhista ou um sindicalista para falar disso. E ele disse, olha, eu vou mexer nisso, como a Espanha está mexendo agora, anunciou que está revendo, né, alguns pontos da reforma trabalhista lá. E o Lula disse, e aí em seguida, um mês depois de ter falado isso da trabalhista, ele também disse, olha, e eu também pretendo, né, posso rever alguns pontos da reforma previdenciária também, né? E eu acho que tem grande chance de o Lula rever alguns pontos da reforma previdenciária, né?